Neste mês de Natal, provavelmente nos últimos 5 domingos, no final de novembro e agora em dezembro, nós estamos meditando em textos do profeta Isaías que apontam para Jesus. Isaías foi um profeta de Deus que viveu cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. E ele, inspirado pelo Espírito, escreveu coisas maravilhosas acerca de Jesus. Hoje nós vamos estudar provavelmente o texto mais significativo falando de Jesus Cristo no Antigo Testamento todo. Eu acredito que não tem nenhum texto no Antigo Testamento mais profundo, mais lembrado, mais aplicado a Jesus do que esse texto que nós vamos meditar hoje, de Isaías capítulo 9, dos versículos de 1 a 7. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7 diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Amém. Senhor, graças nós te damos, porque nós temos a liberdade de meditarmos na Tua Palavra. Nós temos um local para isso. O Senhor nos deu vigor e força para estarmos aqui. E nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, para que tudo que nós meditarmos aqui venha do Senhor e seja para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos, Isaías capítulo 9 não pode ser lido sem enxergarmos Jesus nessas cenas. Quando Isaías escreveu esse texto, a realidade de Israel, a realidade do seu tempo, tudo aquilo que envolvia Isaías era bem diferente, com elementos bem complexos, mas Isaías, inspirado pelo Senhor, aponta para este servo que viria, um menino que governaria sobre todos. Quando nós transportamos o texto de Isaías
escrito há cerca de 2.700 anos atrás, para os tempos de Jesus, há 2.000 anos atrás, para os nossos tempos de hoje, nós nos maravilhamos, nós enchemos o nosso coração de alegria, nós nos maravilhamos diante de tamanha grandeza da obra do Senhor realizada neste menino. Eu quero falar nesta noite sobre o nosso Rei Jesus. Nós, ao longo da história, perdemos a consciência do reinado, de como importante é um rei, porque hoje nós não vivemos debaixo de uma monarquia, vivemos num regime presidencialista, vivemos em um tempo em que ninguém está acima de nós como um rei autoritário. Os nossos governos são democráticos, orientados pelo povo, não são governos que são levados por conta do nome, não são governos hereditários, são governos democráticos. Infelizmente, quando nós falamos de um rei que está acima de nós, muitas vezes nós perdemos a dimensão da grandeza de quem é Jesus e da sua obra por conta disso. Meu irmão, eu e você precisamos estar atentos. Jesus é rei, ele reina, o governo está sobre os seus ombros. Nós, povo de Deus, precisamos nos humilhar diante dos seus pés, diante da sua autoridade, diante do seu trono. Quando nós chegamos em data tão importante como a que está por vir esta semana, que é o Natal, nós somos lembrados que o reino de Jesus excede a todo entendimento e lógica humana. Jesus não nasceu no palácio, Jesus nasceu num coxo, numa estrebaria. Jesus nasceu em uma manjedoura. Jesus não veio como um rei poderoso que estava acima de todos, que conquistou os seus objetivos com a espada, com o poder e com o domínio tirano. Não, Jesus veio como um rei que se entregou, que deu a sua vida, que sofreu em sua vida aquilo que nós merecemos. Quando olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus instaurou um novo tempo entre nós. A palavra de João Batista, que foi o seu precursor, e depois a palavra de Jesus são a mesma. Fiquem atentos, pois o reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. Meus queridos, dou graças ao Senhor, porque um dia Ele me sujeitou neste reino, por seu amor. Um dia Ele me chamou para fazer parte disso, e te chamou para fazer parte dessa história nova que Jesus Cristo começou. Dou graças ao Senhor, porque no reino do Senhor, nós não somos chamados por aquilo que temos, nós não somos chamados por aquilo que conquistamos, nós não somos chamados pela nossa pompa, ou pelo nosso sobrenome, ou por aquilo que nós conquistamos ao longo da nossa jornada. Nós somos chamados pelo seu amor. Foi por amor. A obra que Cristo tem executado ao longo dos séculos, que hoje nos alcançou, mas que ao longo da história alcançou milhares de milhares, é a grande obra redentora do nosso Senhor, quando veio até nós. Neste Natal, meu irmão, durante essa semana, durante as suas meditações diárias, durante o momento em que você estará aqui conosco na quinta-feira, durante o momento em que você estará com a sua família, ceando, durante esses momentos preciosos, em que talvez você troque presentes, em que você possa compartilhar a sua vida, as suas alegrias, compartilhar uma janta comunitária, um almoço em conjunto.
E lembre-se que aquilo que nós estamos celebrando é a vinda do reino de Deus até nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Nós, povo do Senhor, nós temos uma história que não sai da nossa mente, do nosso coração. Nós sabemos o significado disso. Sabe o que Isaías estava vivendo? Isaías estava vivendo num dos piores tempos do seu povo, Israel. Quando Isaías começa aqui no capítulo 9 falando que a terra que está aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, Galileia dos gentios. Meus irmãos, bem pouco tempo antes desse texto aqui ser escrito, o povo de Deus em Israel vivia em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi dominado por um rei chamado Tiglat-Pileser, se é assim que se fala. Este rei da Assíria tomou muitos lugares na região norte de Israel. As primeiras terras que este rei tomou foram as terras de Zebulon e as terras de Naftali, duas tribos que se localizavam mais ao norte de Israel. O que Isaías está vendo aqui é que um povo que estava sendo dominado por um reino tirano, um povo que estava sendo retirado da sua terra, um povo que estava sofrendo fome, morte, lutas, crises, um povo que estava vivendo em trevas medonhas, veria a luz do Rei da Glória. Quando Jesus veio, Israel continuava sendo dominada. Israel foi dominada no tempo de Jesus pelos romanos. Os romanos chegaram, invadiram a terra, tomaram posse daquilo, as grandes virtudes do reino foram deturpadas, o povo vivia debaixo do domínio dos romanos. Meus irmãos, o tempo que nós vivemos hoje não é diferente. Pessoas continuam sendo escravizadas. Pessoas ao nosso redor, perto ou longe, continuam vivendo debaixo da tirania e da opressão. Nós vemos ao nosso redor quantos países, quantos reinos têm se levantado e têm derrubado, têm oprimido o seu povo. Nós vemos o quanto o pobre tem sido oprimido pela sua pobreza. Nós vemos o quanto a nossa juventude tem sido oprimida por conta dos seus vícios, por conta dos seus pecados, por conta das suas tragédias. Nesta semana, eu tive o privilégio de ser inserido num grupo de amigos lá dos anos 2000, 2001, na época que eu estudava no Senai. Os irmãos, de um grupo de 28 jovens que faziam parte da minha turma, eu creio que a maior parte deles estão sendo oprimidos e dominados pela escravidão do pecado. Aquilo que Jesus faz é dissipar as trevas. Jesus vem como um rei que traz luz. O reinado de Jesus não é um reinado de dominação, é um reinado de amor. Quando Jesus invadiu o meu coração e o seu coração, Ele nos libertou, Ele quebrou as nossas cadeias. Ao longo da história, Jesus tem libertado pessoas das trevas. Glória a Deus por isso, porque a minha vida e a sua vida estão debaixo da luz de Cristo. Quão terrível é andar na escuridão. Quão difícil é quando as vistas não têm por onde guiar os seus pés. Quão duro é perceber pessoas que ainda hoje, depois de tantos anos, continuam aprisionadas.
Meu irmão, minha irmã, eu creio plenamente que a história de Isaías 9 é um brado para a igreja demonstrar ao mundo que nós temos sim a vitória das nossas tragédias, das nossas aflições em Jesus. Eu creio, e eu quero desafiar meu irmão e minha irmã a crer nisso, que Jesus, hoje, esta semana, este ano, através de mim e de você, pode trazer luz àqueles que nos cercam e estão na escravidão. Nós, igreja, não temos mais nada para fazer de especial do que testemunhar esta luz que brilha. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quantos hoje ainda estão cercados por trevas de morte? Irmão, irmã, nós somos mensageiros. Nós somos pequenas luzes a brilhar no meio da escuridão. Jesus dá um alerta aos seus discípulos: não se coloca uma lamparina debaixo da cama, não se esconde o candeeiro, não esconda aquilo que Cristo está fazendo na sua vida, porque a sua vida é uma luz a brilhar para aqueles que estão nas trevas. Eu e você somos transmissores. Essa luz não é nossa, desta luz que traz vida àqueles que estão nas trevas. Este reino dissipa as trevas, acaba com as trevas. A partir do versículo 3 e até o 5, o texto mostra a autoridade de Jesus sobre a guerra, e esta autoridade põe fim à guerra. Esse texto fala que o povo começa a se alegrar e multiplica-se esta alegria. Alegram-se diante dele, porque se alegram na ceifa e quando repartem os despojos, que é a sobra da vitória da guerra. O jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro e o cetro do seu opressor foi quebrado, como no dia dos midianitas. Isaías está voltando para a história e se lembrando daquele dia glorioso em que Deus livrou Israel das mãos dos midianitas através de Gideão e dos 300. Ali no livro de Juízes é narrada a história que os midianitas, um povo forte, de um exército grande e poderoso, queria tomar a terra. Gideão pediu para o Senhor: Senhor, é para eu ir ou é para eu não ir? E Deus fala: vai, Gideão. Gideão reúne 32.000 homens de guerra. Ele para no meio do caminho, conversa com o Senhor, e Deus fala assim para ele: Gideão, tem muito homem aí, manda embora 22, só fica com 10.000. Gideão continua, o povo começa a ficar cansado, e Deus fala assim para ele: Gideão, tem muita gente nesse exército ainda, para beber uma água aí, quem tomar água igual cachorro, esse aí que vai para a guerra. Não é isso que fala o texto? Sabe quantos que tomam água igual cachorro? 300. O Gideão deve ter ficado assustado, né? E Deus fala assim: vai com 300. Deus manda dividir os 300 em 3 grupos de 100. E Deus dá uma estratégia para eles: vocês vão tocar a trombeta e vocês vão quebrar os vasos. Meus irmãos, como que Deus é poderoso
e como Deus age nas situações de uma maneira escandalosa, estranha para a nossa realidade. Isso é um ensino para a nossa vida. É um ensino para a nossa vida de que Deus vence as nossas batalhas, não do jeito que a gente imagina que nós temos que fazer, do jeito que Ele quer. Isso é um exemplo para mostrar que nós, seres humanos, normalmente temos tudo preparado. Senhor, faça desse jeito. Então Isaías olha para esse texto e lembra o povo: lembrem-se do dia dos midianitas. Quão grande vitória Deus deu pela sua graça e pelo seu amor. E aí ele fala assim: toda bota com que anda o guerreiro na batalha e toda veste revolvida pelo sangue serão queimados, eles servirão de pasto ao fogo. É interessante que o reino de Jesus não é por força nem por violência. Se há algo que nós podemos ter certeza, que Jesus não vence a batalha pela espada, Ele vence pelo seu poder. Nós, igreja do Senhor, ao longo da história, pegamos a espada na mão, como Pedro fez. Quantas são as vezes em que a igreja acha que as coisas têm que ser na violência, na truculência, na força? Não por força nem por violência, pelo meu Espírito. Irmãos, nós precisamos nos render à autoridade de Jesus. Há algo que nós, igreja, ainda discutimos. Às vezes Jesus manda e a gente não obedece. Às vezes Jesus fala, é assim, e a gente fala, é assim. Quão duro tem sido pastorear o povo de Deus por conta da nossa insubmissão à autoridade de Jesus. Quão duro tem sido nós, povo do Senhor, sermos aqueles que mais questionam a autoridade de Jesus. Povo de dura serviço, povo que não se humilha. É interessante nós percebermos que Jesus chegou em um momento histórico em que os grandes religiosos da época eram fariseus. Fariseus, a palavra significa o separado, o cara que achava que era o cara, batia no peito e falava, obrigado Senhor, eu não sou igual a isso aqui. Irmão, a autoridade de Jesus quebra todo orgulho e vaidade humana. Jesus não quer uma igreja guerreira, Jesus quer uma igreja submissa. Jesus não precisa da nossa força, da nossa autoridade, da nossa estupidez. Jesus precisa do nosso serviço, das nossas mãos, do nosso coração, de todo o nosso ser entregue a Ele, como um escravo se entrega ao seu dono. O poder de Jesus quebra todo orgulho e vaidade, porque ao longo dos séculos o ser humano se colocou sobre o outro através da violência. Todos os grandes reinos foram conquistados através da espada, não é verdade? Todos os grandes reinos, inclusive o reino de Israel, com o seu grande guerreiro Davi, inclusive os reinos poderosos, como o reino da Síria, da Babilônia, o reino romano, o império romano, o império levantado por Alexandre o Grande e tantos outros. Os grandes nomes da história são de homens que se impuseram através da sua espada, através da sua força. Ainda hoje, os países que mais têm armas são os mais temidos. Aqueles que estão entupidos lá de armamento, estes são os países fortes. Irmãos,
Isso tudo, sabe o que é? Isso tudo é pasto para o fogo diante de Jesus. Não serve para nada. Quão duro é perceber que o homem se impõe pela violência, mas quão maravilhoso é perceber que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se impôs pelo amor, pela brandura, pela entrega, pela bondade. Meus irmãos, quem ama muito, quem é muito bom, não é o fraco, não é. Pense nisso. Talvez você ouviu a vida inteira que o fraco é quem apanha, é quem perde. Na lógica de Deus não é isso. O fraco é o violento, o ignorante, o bruto. Este é o fraco. O forte é o menino. Amém? Amém. Para encerrar, meus irmãos, esse texto fecha essa história falando assim no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. É interessante que esse texto usa duas palavras: o menino nasceu e o filho foi dado, se nos deu. Aqui há uma representação das duas naturezas de Cristo, duas naturezas que foram ligadas e jamais podem agora ser desligadas, que é a natureza humana e a natureza divina. O menino é o homem. Jesus nasceu menino como eu nasci menino. É interessante perceber que Jesus, ele veio na fragilidade humana. Jesus, ele foi concebido de uma maneira miraculosa, mas a sua vinda foi como um menininho. Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus teve que ser cuidado, Jesus com certeza teve que ser corrigido, Jesus teve que ser orientado, Jesus teve que ser cuidado quando ele começou a andar. Vocês acham que Jesus começou a andar de uma hora para outra assim? Igual o Superman? Jesus caiu, talvez até de testa. É interessante nós percebermos o tamanho, a dimensão do amor de Deus, de vir como homem até nós. Jesus veio de um reino de glória, Jesus é Rei eterno, Jesus é Deus acima de todos, e escolheu vir como nós aqui. Um menino nos nasceu, homem. E o texto fala: o filho se nos deu. Os irmãos, João, inspirado pelo Espírito, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho foi dado, Deus nos deu o seu Filho. É interessante, para as pessoas que você ama, você tenta dar o melhor. Num final de ano como esse, você talvez tente comprar um presente bom para o seu filho, para sua mãe, para sua esposa, o que for, se tiver dinheiro, né? Nós normalmente buscamos de toda maneira agradar aqueles que nos cercam com o melhor que nós podemos dar, mas ainda assim ninguém dá um filho de presente para o outro. Quando uma pessoa rejeita o seu filho e abre mão do seu filho, isso é um sinal da natureza pecaminosa humana. Deus não rejeitou o seu filho quando ele nos deu. Na verdade, ele nos deu o seu filho porque ele nos amava como filhos. Eu e você somos chamados filhos do Senhor por causa do filho que foi dado, Jesus. E aí esse texto fala: o governo está
está sobre os seus ombros. É aqui que eu quero chegar. Jesus reina. E para você, qual a dimensão do reinado de Cristo na sua vida? Há uma verdade inegociável: Ele é rei. A questão é: você se curva ao seu reinado? O seu governo está sobre os seus ombros? E aí, existem 4 afirmações aqui. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Algumas Bíblias antigamente dividiam maravilhoso conselheiro. É tudo junto. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando um rei era colocado em seu trono, eram proclamadas verdades acerca daquele rei. A história antiga conta que os faraós, quando eram empossados, instaurados ali no seu trono, eles recebiam palavras que diziam de toda a sua capacidade intelectual, de governo e tal. O que Isaías está falando aqui é que Jesus, aquele que governa, tem todas as qualidades muito além do que qualquer homem já teve ou possa ter. O maravilhoso conselheiro é aquele que conduz o seu povo. O Deus forte é aquele que reina com majestade e poder. O Pai da eternidade é aquele que é eterno e concede a eternidade a nós que somos temporais. O Príncipe da paz é aquele que traz a paz dentro do coração, não porque nos falta guerra, não porque nos falta conflitos, mas em meio a todas as dificuldades e lutas, Ele traz paz àqueles que se sujeitam ao seu reinado. Você sabe disso. Você sabe disso. Meu irmão, talvez você tenha vivido 10, 30, 50, 80 anos da sua vida. E no meio desta longa trajetória, não nos faltou lutas, dias difíceis, dias de tormenta, dias de peleja, de dor. Mas também não nos faltou a paz que excede a todo entendimento. Amém. A paz de Cristo. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, aqui nesta noite. O que você vai fazer com isso tudo? Diz o texto da palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 5, que nós, o seu povo amado, nós reinaremos com Ele. Quão difícil é de entender essa palavra, que nós somos chamados de reinos de sacerdotes. Quão constrangedor é ouvir isso, que Jesus compartilhará conosco o seu reino. Quão maravilhoso é poder esperar esse dia bendito e glorioso. Diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, que nós devemos pensar e viver como Cristo Jesus. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como julgassemos ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomou forma de servo, se entregou, foi morto na cruz, morte de cruz, pelo que Deus
o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante de Jesus todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Amém? Feche seus olhos, meu irmão.